mais uns donos da bola. Brasil! Tá chegando, hein? 98 tá dias chegando. pra Copa. E aí, Bezerra, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem com vocês de casa aí. A partir de agora, hein, do meio-dia até meio-dia e meio, é com a gente, Lucas BZK, Bernardo Baitelli. Vamos que vamos. Começar no Paulistão já, né? Ô BZK, boa tarde também para torcedores do Palmeiras. Já boa tarde. Primeiro confronto foi dado pro Palmeiras, 1-0. Coisa linda, mas não foi tão fácil. Meio boa sorte, assim. porque o palmeirense acho que tava esperando um 2, 3 para vir mais tranquilo para o Horizonte. Eu achava que o jogo seria definido nesse primeiro confronto. Ontem já. A final já ia ser agora, mas 1-0 é pouco. Quase foi definido, porque se sai gol de pênalti, o Rômulo joga no segundo jogo, dá Novo Horizonte, tá? Então a gente vai ver esse balanço do primeiro jogo da final, Palmeiras e Novo Horizontino. Os primeiros 90 minutos da grande final do Campeonato Paulista já terminaram. Palmeiras e Novo Horizontino travaram uma grande batalha na Arena Barueri, que contou com um pouco de tudo. O jogo já começou daquele jeito, confusão, discussão e a turma do deixa disso. Aos 25 minutos, uma pipa caiu no meio da arena e Jordi é cria de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O cara sabe aparar, desbicar e dar linha na pipa. Mas vamos ao que interessa. Aos 34 minutos do primeiro tempo, lançamento para Sousa, que controlou a bola e passou para Flaco, e o argentino não perdoa, bateu de fora da área e fez 1-0 para o Verdão. Entregada absurda de Andréas Pereira em final. Pois é, o Novo Horizontino recuperou e por muito, mas muito pouco, não empatou a partida na decisão. Mas quem falhou mesmo foi justamente o artilheiro do Paulistão. Robson sofreu esse pênalti. Ele mesmo foi para a cobrança e fez isso aí. Carlos Miguel Gigante não caiu e espalmou. No segundo tempo, o Palmeiras chegou a fazer o segundo com Gustavo Gomes, mas o VAR traçou as linhas e olha, foi no limite e anulou o gol palmeirense. E fim de primeiro jogo da decisão no Paulista. Palmeiras em vantagem de 1-0 sobre o Novo Horizontino, mas tudo continua em aberto para o domingo. Bora analisar o gol do Flaco Lopes, porque esse realmente foi um gol Ele chutou Flaco, né? Eu também achei. Achei ele bateu... Sabor chute forte. Gostei da referência. Eu achei que ele chutou muito de longe, mas mesmo assim, o Jordi, ex-Vasco da Gama, nossa, eu tenho Você tem saudade dele? Esse cidadão aí. Olha aí o gol. Eu achei que ele chutou um pouco mais fraco, só que muito no canto. E aí o Jordi não tava nem esperando esse chute, passou por todo mundo, e aí quando ele viu, deu do gol. A bola pegou meio enroscado, né? Mas saiu tão pro contrapé do goleiro, porque todo goleiro espera, vai ver uma bomba, tu já se prepara aqui, né? Mas na verdade achou que o chute vinha lá, porque é o canhoto, vai bater aberto, vai buscar o ângulo, e aí pum, saiu pra lá, aí quebrou o goleiro. Esse segundinho que ele perdeu ali, esse milésimo que ele perdeu, foi fatal pro gol. Olha lá, ó, por trás da câmera ali, ó. Olha lá, a passadinha pra direita. Segundo. Falei? Quando passou aqui, também ó, do segundo marcador, o Jordi já tava meio pra lá, e quando ele viu que não passou, que já passou... Era. Chutou no contrapé total, ele quase chegou, porque o chute não foi forte, mas realmente não deu pra ele. Ele também estava em cima da pequena área, da linha da pequena área. Você considera falha, Bernardo? Não, eu acho que, assim, ele estava em cima da linha da pequena área. Não sei, eu não tenho recurso nenhum de goleiro. Mas se ele tivesse um pouquinho mais recuado, talvez ele tivesse um pouco mais de tempo para pensar nesse chute. Ele quis adivinhar um pouquinho antes, né? A câmera por trás mostra bem. Daqui a pouco vai passar de novo o replay ali da câmera por trás. Ó, esse ângulo aí, ó. Fica olhando só a passadinha pra direita dele, ó. Ó o pezinho dele na hora do chute, ó. Já foi. Direita, esquerda. Ele abriu pra lá e foi pro outro lado. Esse milésimo de espaço aqui já era. Já tirou pra ele. Aí eu não sei se considera uma falha ou não, porque o chute não foi muito forte, né? Normalmente o goleiro não tomaria um pênalti desse. Sim. E agora a gente vai ver o lance do pênalti para o Novo Horizontino. Uma sanduichada. Marlon Freitas e Gustavo Gomes perderam o trem ali, né? Pênalti, ele tocou a bola, esse cara assustaram, achou que era chute, os dois tentaram travar o chute, só que o jogador inteligentemente deu o passe e aí, bum, atropelaram ele. E mesmo que ganhou Candançã, Marcão. O Candançã, mesmo que o jogador do Novo Horizontino ganhou uma pequena vantagem, o Carlos Miguel já fez a defesa. Então o Candançã falou assim, realmente não deu sequência para um lance que poderia ser gol, ou seja, penalidade. E eu achei muito dessa fácil vez, Candançã foi bem. Acertou na penalidade, a gente tá vendo. Aí o Gustavo Gomes veio rasgando, o Marlon Freitas veio por cima. E por mais que a primeira passadinha esteja quase em cima da linha, a pancada veio na sequência depois, né? Aí ele tomou duas depois ali, ó. Então foi pênalti mesmo, pênalti
bem apitado por Candançã. Ele falando com... Nem precisou de Ele VAR. falando com o VAR, foi pênalti. O VAR já corrigiu na hora, pênalti mesmo. Aí ele nem precisou ver nada. Tudo E na certo. sequência, defesa do Carlos Miguel. Exatamente. Agora o que eu te pergunto, goleiro ficar no meio, é estratégia ou é loucura? Aquele goleiro que pegou vários... Quem que foi aquele cara mesmo? Do quê? Que Do pegou Paris um monte de Saint-Germain? pênalti. O que Safanov? não saiu do Sofonov? Safadão. E ele fez a mesma tática. Ele só pulou no primeiro, todos os outros ele esperou a batida. Quando ela sai mal batida, ele vai no puro reflexo ali, né? Goleiro não gosta de falar reflexo, é tempo de reação. Certo. No puro tempo de reação do goleiro, foi o caso do Carlos Miguel aí. Ele ficou esperando, olha lá, ele nem se mexeu. Robson fez certinho. Sim. Eu acho que 100 em 99 goleiros... Concordo com Não, desculpa, 99 em 100 goleiros Aham. iam pular para um lado ou para o outro, ia ser gol tranquilamente do Robson ali, mas o Carlos Miguel teve o feeling, mano. Eu tenho o feeling quando eu tô no gol, o Bernardo sabe disso. O Robson falou assim, ó, eu vou chutar no meio porque o Carlos Miguel tem mais de 2 metros Vai de altura. pular. Ele vai chegar na trave, então eu vou meter uma pancada no meio, vou empatar esse jogo e segurar. Mas aí Sim. o Carlos Miguel foi gênio, gigante, Não, ficou no meio do gol. E deu a vantagem pro Palmeiras, porque ia sair com o empate já em casa, Sim. lá em Novo Horizontino, o bicho ia pegar, ainda mais que os caras estão juntando uma milha lá, hein? É, Tá todo amigão. mundo catando dinheiro pra juntar 1 milhão lá com os patrocinadores pra pôr o Rômulo pra jogar, hein? Até porque no primeiro turno foi 4-0 pro Novo Horizontino. Ok, jogos diferentes, mas Agora está o em Palmeiras é o líder do Paulistão. É, passou mesmo. Passou o Novo Horizontino. PZK, mudando de capital agora, vamos Sim. para Rio de Janeiro. Capital Fluminense. Leonardo Jardim foi apresentado, é o novo treinador do Tá Flamengo. cabucha, hein? E assim, ele teve uma história aí com o Cruzeiro, chegou nas competições nacionais e internacionais, falou que tava com um probleminha aí, falando que, não quero mais treinar, vou me resolver primeiro. Fez igual aquele treinador do Corinthians. A mesma situação, a minha tô com sogra. problema aí e tal. Minha sogra. Uma semana depois brotou em outro time. Sim. E aí ele assinou o contrato até 2027, finalzinho de 2027, ainda tem esses 2 anos de trabalho. Já fez o primeiro. Contratinho aí, Achou? se for mandado embora, a multinha deve ser salgada, Então, hein? o tal do Boto, como a gente estava conversando, tem muita confiança nesse careca do Leonardo Jardim. Boto Quero só conheço só ver. na água, não no futebol. E aí o Leonardo Jardim já fez o primeiro reconhecimento com os jogadores, passou primeiras Primeiro estratégias. treino aí. Então realmente já está se ambientando, Lucas Pra BZK. essa final, não tem muito tempo, né, Ber? Sim. Então não vai mudar muito do que o Felipe Luiz vinha fazendo, até porque o último jogo foi 8-0. Sim. E o time também não vinha jogando mal, perdeu pro Lanús e tal, mas se você analisar friamente o jogo com o Lanús, só deu o Flamengo. Só. E aí os caras, óbvio, teve uma falha do Rossi, acabou acontecendo o gol e aí depois teve que correr atrás. Mas só deu o Flamengo no jogo, então não tá jogando mal, pô. E o Felipe Luiz, com 1 ano de trabalho, já foi mandado embora. E você sabe quais treinadores ainda têm bastante tempo aí de trabalho, BZK? Só conheço um, Portuga. O Portugal é o primeiro da lista e agora você confere esse balanço dos treinadores mais longevos. A dança das cadeiras no futebol brasileiro segue implacável. Se existe uma profissão mais instável no Brasil, é a de treinador. E claro, o Brasileirão mal começou e alguns treinadores já foram demitidos. Como foi o caso de Jorge Sampaoli, do Atlético Mineiro, demitido após 3 rodadas do Nacional, após o empate em 3-3 com o Remo. E por falar em Remo, o colombiano Juan Carlos Osório, treinador de Copa do Mundo e grandes equipes da América, também não resistiu e foi mandado embora. O campeonato mal começou e o Vasco já está na lanterna da competição. Os maus resultados foram determinantes para que Fernando Diniz fosse demitido e Renato Gaúcho foi contratado em seu lugar. E o mais novo treinador no clube dos desempregados é Felipe Luiz. Mesmo sendo o atual campeão brasileiro da Libertadores e um dos técnicos mais vencedores da história do clube, com aproveitamento de 70%, ele foi demitido. Em contrapartida, você sabe quais são os treinadores mais longevos que atuam nas equipes da Série A do Brasileirão em 2026? O top 5 vai te surpreender. Começando pelo mais longevo, esse não é surpresa. Abel Ferreira quebra recordes a cada dia que passa. O treinador está à frente do Palmeiras desde 30 de outubro de 2020. Já são 5 anos e meio no mesmo cargo. Na sequência, Rogério Ceni, treinador do Bahia desde 9 de setembro de 2023. 2 anos e meio, metade do tempo de Abel Ferreira. Na terceira colocação, Gilmar Dalpozo, treinador da Chapecoense desde 20 de agosto de
de 2024. Comandou o time em toda a campanha do acesso da Série B à Série A e continuou no cargo. Roeu o osso e agora tem o filé mignon. Agora, a quarta colocação mostra a loucura que é o futebol do Brasil. Rafael Guanais, do Mirassol, está prestes a completar apenas um ano no cargo, chegou no Leão no dia 13 de março de 2025 e já é o quarto treinador mais longevo da elite do Brasil. E completando o top 5, Dorival Júnior, que comanda o Corinthians desde 28 de abril de 2025, menos de 11 meses. E aí, os números assustam? Apenas 3 treinadores estão há mais de um ano em suas equipes. O que fazer para mudar esse cenário, hein? Bom, tem que começar mudando as diretorias dos clubes, Sim. porque e a torcida também pega no pé, né? Até o Abel aí, a torcida do Palmeiras pega no pé quando faz 2, 3 jogos ruins. Sim. Com aquele monte de título. Um monte de torcedor de vários outros times fala, essa torcida do Palmeiras, ou do Flamengo no caso, não sabe o que é passar aperto. Toda hora os caras estão ganhando, conquistando coisas, né? E aí a gente vê que o Renato Gaúcho, que foi anunciado pelo Vasco, tem um contrato até o final desse ano. Sim. Então, assim, cerca de 6 meses só. É só pra falar, é sobre produtividade. Se for bem, a gente pensa se vai renovar. Mas se for mal também. Mas também o salário deve ser bonito, né? Porque ele já sabe que é pouco tempo. Vocês não querem? Vai ter que pagar isso Até porque se mandar embora no meio do contrato é aquela multinha, né? Multinha brava. O Felipe Luiz teve uma multa alta também. 6 milhões. 6 milhões, 3 salários aí. Exatamente. Então, mesmo sem trabalhar, BZK, já tem e outra coisa, todo dia, durante o tempo do Abel Ferreira no Palmeiras, todos os clubes grandes do estado de São Paulo já trocaram no mínimo 6 treinadores. Sim, Flamengo, verdade. Como a gente falou ontem, né, trocou 9. Então, realmente, você vê aí, o Palmeiras é o que está dando resultado no estado de São Paulo. É o que não troca o treinador. Achou um bom? Segura, porque não tá fácil treinador aqui no Brasil. Vai ficar pegando esses portugueses aí, pô. BZK, a gente vai pro intervalo tomar uma água, daqui a pouco a gente volta com mais Donos da Bola. Aguarda aí. Cadê meu celular? Vou ligar pro 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Todas as terças no Falando Nisso Band. Eu, Dr. Otávio Luiz Fonseca, da Clínica Ortovip, levo dicas importantes para a sua saúde bucal e de toda a família. Oferecimento Ortovip, construindo sorrisos para um novo começo. Os Donos da Bola Carmopédia. Oferecimento Grupo Milclean, paixão por cuidar. Da bola e você já sabe, quinta-feira é dia dele, BZK. Presença ilustre, meu Porquinho! Chegou e chegou no estilo. Porquinho, eu sei que você gosta de coisas internacionais. Ouvi dizer que saiu um golaço aí pra fora do Brasil. Hermano, estás internacional. Gol do Milionários, é isso mesmo? Rodrigo Contreras marcou o gol que o Pelé não fez, rapaziada. Que golaço! Meu que Deus. Isso? Olha, quem marca golaço também é sempre a Vinac, que tá com a gente aqui. São mais de 100 mil sonhos realizados, mais de 47 anos com a gente, apoiando de verdade o esporte da nossa região. Então, Porquinho, você é um fenômeno, só traz golaço igual a Vinac só faz golaço. Se você não marca bobeira, passa lá na Vinac, hein? Encontra o Porquinho por lá de repente, né? Você tá lá? Aí, com certeza. Ó, ele tá lá, pô. Porque, ó, tamo junto. Valeu, até Porquinho. Quinta-feira que vem, te aguardo aqui de novo, hein? Que golaço que ele trouxe. Valeu, Porquinho. BZK, falando agora de futebol regional, o São José está quase passando a média que foi em 2024, quando subiu para 2 de novo. Para quem está iludido com castilismo, é porque esqueceu do rei do acesso, Ricardo Costa. Apesar do São José estar fazendo um excelente campeonato de recuperação em 2026, na temporada em que retornou à A2, a Águia ficou 12 jogos sem perder.
Após o vice-campeonato da A3 para o Capivariano, o São José subiu de divisão e alternou entre vitórias e empates. A estreia foi frente ao Noroeste em casa. Nicolas e João Gabriel comandaram um triunfo de virada por 2-1. O primeiro gol foi de Carlão, que aproveitou a sobra de Ariel para estufar a rede joseense. Mas na reta final do primeiro tempo, Nicolas dominou, tirou o marcador e anotou um belo gol para incendiar o Martins Pereira. No segundo tempo, Léo Pereira cruzou na medida para o camisa 10 cabecear e dar a vitória. Na sequência, enfrentaram o então Oeste em Barueri. Os gols saíram somente no segundo tempo. João Gabriel fez para a Águia depois de uma arrancada histórica de Serafim pela esquerda. Colocou na quinta marcha, passando por geral até sair o gol joseense. Mas Regis deixou tudo igual na sequência. A primeira vitória da Águia fora de casa foi contra o Primavera. Wagner Balotelli abriu o marcador, mas Patrick empatou ainda nos 45 minutos iniciais. O confronto parecia que ia terminar na igualdade, até Léo Gobo, como um atacante nato, emendar uma bomba e dar a vitória ao São José. A partir daí, o time de Ricardo Costa venceu o Capivariano e o Rio Claro em casa pelo mesmo placar de 1-0. Visitou o 15 em Piracicaba e ficou no empate sem gols. Goleou o Juventus por 5-0 com um show de Matheus Serafim. Na oitava rodada, derrotou o Monte Azul por 2-0 fora de casa. E novamente goleou o Comercial por 4-0. Era o melhor time do campeonato, invicto e com as melhores estatísticas. O time a ser batido. Até que no dia 21 de fevereiro voltou a ter o Clássico do Vale depois de 9 anos. O empate sem gols permaneceu no placar, mas foi o início do declínio joseense na competição. Após o clássico, São José empatou contra o Linense e a Portuguesa Santista. E nas últimas 3 rodadas da fase de grupos, perdeu a invencibilidade para o Velo, Ferroviária e São Bento. Com isso, avançou em segundo e encarou o Velo Clube nas quartas. E perdeu os 2 confrontos, 2-1 fora e em casa, amargando uma eliminação frustrante. Em 2026, o São José está com 10 jogos de invencibilidade. Vai receber o Sertãozinho na última rodada da fase de grupos da 2, podendo aumentar essa conta. Será que Jorge Castilho consegue ultrapassar essa marca de Ricardo Costa? Será? Aguardaremos os próximos episódios. E agora o nosso programa é a vez dele. Antônio Carmo no Carmopédia. É palmeirense, Antônio Carmo, tá? Só pra avisar. Muito boa tarde, amigos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Este que é o mais tradicional programa esportivo da TV de todo o Vale do Paraíba desde 2009 com vocês. Aqui você sabe, você acompanha tudo o que de mais importante acontece no esporte da região. E claro, mostramos também o esporte, o futebol principalmente, de São Paulo, do Brasil e de todo mundo. Este é ano de Copa do Mundo, vem aí a Copa do Mundo, Estados Unidos, México, Canadá, muito bacana, né? E é claro que o assunto hoje, amanhã a gente fala de São José, Taubaté, última rodada do Paulistão da Série A2. O assunto hoje é o Paulistão da Série A1. Tivemos ontem o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, o Verdão ganhando por 1-0 do Novo Horizontino lá na Arena Barueri. Foi pouco, hein, pro Palmeiras. Não vai ser fácil. Segundo jogo, não. Domingo lá em Novo Horizonte. Lembrando, o Palmeiras tomou de 4-0 na fase classificatória. Ah, mas era a 4ª rodada, estava com o time meia boca e tal, mas perdeu. Né? E depois no mata-mata, o Novo Horizontino eliminou o Santos, 2-1, eliminou o Corinthians, 1-0. Apertadinha, bem verdade. Então, o Palmeiras tem uma boa vantagem, isso é inquestionável, ganhou de 1-0, joga pelo empate. Tem um empate, não é que vai jogar pelo empate, tem um empate que lhe é favorável, né? Mas não dá para desprezar, achando já tá ganho o campeonato. Tá não. Se tivesse feito 2-0 ontem, aquele gol do Gustavo Gomes lá impedido por milímetros, se tá ou não tá, sei lá o quê, mas não dá para discutir, né? Já que tem o VAR é essa coisa para bagunçar mesmo. Sou favorável, o lance daquele é gol e acabou para todo mundo, não tem esse negócio. FIFA, em vez de ficar se preocupando aí com coisinhas de segundos de jogador, se preocupa com a regra do impedimento, com o pênalti, mão na bola, essa coisa toda que está mudando o futebol, principalmente no Brasil. Mas o Verdão ganhou com méritos 1-0, poderia ter sido mais, merecia fazer um 2-0 pelo menos, mas o goleiro do Palmeiras pegou um pênalti, Carlos Miguel, no primeiro tempo. Poderia mudar a história do jogo. Enfim, é o futebol domingo, a grande decisão. Segunda-feira a gente mostra aqui, tá bom? Aproveite bem a quinta-feira, amanhã eu volto, hein? Valeu, Carmo, até amanhã. E quem tá voando também é o Jacareí, que venceu mais uma na 4.
Na tarde dessa quarta-feira, o Jacareí recebeu o Colorado Caieiras e venceu por 2-0. Com o resultado, a equipe chegou à marca de 7 jogos de invencibilidade e engatou a 4ª vitória consecutiva na competição. O primeiro gol saiu após cruzamento rasteiro de Kainan para a área. Eduardo chegou batendo forte. Na primeira tentativa, o goleiro adversário fez a defesa, mas deu rebote na pequena área. O próprio camisa 7 aproveitou a sobra e mandou para o fundo das redes. O Jacareí ampliou na segunda etapa. Caio Mineiro subiu mais alto que a defesa rival e de cabeça marcou o segundo gol da equipe, dando números finais ao confronto. O time do Vale está na 5ª posição com 16 pontos, e o próximo compromisso do Jacareí será nesse sábado às 3 horas da tarde, fora de casa, contra o Tanabi. Já o São José Basquetebol volta à quadra na noite dessa quinta-feira por mais uma rodada do NBB. A equipe recebe o Osasco às 7h30 da noite no ginásio Lineu de Moura. O time josense ocupa atualmente a 8ª colocação do torneio, com 58,6% de aproveitamento, mas vive um momento de instabilidade, com 3 derrotas consecutivas. Além disso, o clube segue enfrentando problemas com lesões nesse início de ano e terá desfalques para o próximo desafio. O ala armador Dexter McClanahan, que sofre com uma lesão crônica no joelho, segue fora. Já o ala Léo Craveiro também não estará disponível por conta de uma torção no pé, aumentando as dificuldades para o técnico Cris Ahmed. Essa é toda a nossa agenda regional. A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco já voltamos com os donos da bola. Vale Cap Compre e ajude a Zapaz, premiação só para a nossa região. R$500 mil? É pra já! Separa R$500 mil pro Vale Cap dessa semana! R$500 mil. R$500 mil. R$500 mil. R$500 mil. R$500 mil. Além de concorrer ao Giro da Sorte, primeiro, segundo e terceiro sorteio, você concorre a R$500 mil no 4º sorteio. Vale Cap, ajude e concorra. Band News FM, uma rádio de notícias que inovou na linguagem para informar e formar opinião. Construímos a rede nacional que mais tem força local. As notícias aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do resto do mundo. Jovem, dinâmica, moderna e com jornalismo de credibilidade 24 horas no ar. Band News FM, em 1 segundo, tudo pode mudar. Os donos da bola. Oferecimento Universo Honda, sempre uma perto de você. Já voltamos com os donos da bola. Agora, recado importante, hein? Ser mãe é cuidar de tudo e de todo mundo. Casa, filho, trabalho e o sonho de estudar acaba ficando para depois. Muita mãe acha que faculdade não é mais para ela. Porém, a graduação EAD da Cruzeiro do Sul Virtual dá sim para voltar a estudar. Você faz no seu ritmo, nos horários que consegue, sem deixar a família de lado. E com um diploma de nível superior. A renda ainda pode aumentar mais de 126%, segundo o IBGE. E as mensalidades começam a partir de R$ 99,00. Dá para planejar, dá para fazer sim. Aponte a câmera do seu celular aqui para o QR Code que está na sua tela e faça sua inscrição agora. Mãe com graduação amplia as oportunidades. Cruzeiro do Sul Virtual. Escolha ter estrela que nem o Bernardão aí. Coisa linda, hein, BZK? Agora a gente vai falar de mudança das regras do Brasileirão. O Samir Chaldi enlouqueceu. A evolução no futebol é uma constância que acompanha jogadores, comissão técnica, estrutura, fisiologia, nutrição, estádio, dentre muitas outras coisas. E claro, as regras da modalidade também são lapidadas à medida que o jogo evolui. E na última semana, a International Football Association Board, ou a IFAB, a responsável pelas regras do futebol, anunciou mudanças importantes que começam a ser implementadas a partir do Mundial de Seleções. A ideia é dar mais agilidade ao jogo e reduzir a perda de tempo, que acontece com uma frequência maior do que a desejada pela entidade, muito por conta da cera dos jogadores dentro de campo. As novas regras entram em vigor para os clubes a partir do dia 1º de junho, já valendo para a próxima temporada. No total, 6 mudanças mais incisivas serão testadas. Primeiramente, o VAR. Todos sabemos que o árbitro de vídeo é cercado de polêmicas, mas o grande intuito é ajudar. Se no momento ele só aparece em lances capitais da partida, agora a ideia é que ele ajude em lances rápidos,
segundos, como escanteios ou tiros de meta que possam ter sido marcados de forma errada. Outra mudança está no arremesso lateral. Se o jogador em posse de bola demorar mais de 5 segundos, o árbitro deverá marcar reversão. Essa aqui vai deixar muito goleiro de times brasileiros em maus lençóis. Na cobrança de tiro de meta, se o arqueiro demorar mais de 5 segundos, haverá escanteio para o adversário, nada de cera do goleirão. O VAR atualmente é chamado para lances de possível cartão vermelho, mas a partir de 1º de junho, ele também poderá revisar a aplicação ou não do segundo cartão amarelo. Essa vai dar o que falar, hein? Um dos momentos mais irritantes do futebol é quando o seu time está perdendo e o jogador adversário cai no chão simulando uma lesão para ganhar tempo, né? Pois agora, todo jogador que for atendido será obrigado a ficar pelo menos 1 minuto fora do gramado, deixando sua equipe com 1 a menos. E por fim, durante a substituição, o atleta terá até 10 segundos para sair de campo após a placa de substituição subir. Caso ultrapasse esse tempo, o time ficará 1 minuto com um jogador a menos. Mudanças importantes e muito time que faz aquela famosa cera sofrerá com isso. Mas e pra você, qual dessas novas regras foi a melhor? Eu gostei do lateral. Acho que o lateral ali ser rápido, para com aquela... O cara fica, aí vai caminhando pra bater o lateral. Principalmente no futebol sul-americano, né? Aquela cera tem que Libertadores e Sul-Americana é complicado. Times brasileiros às vezes querem jogar bola, porque realmente nossos elencos são melhores que os elencos no geral da América do Sul. Tem mais dinheiro também para comprar jogadores. E aí geralmente tá ganhando ou tá precisando da vitória. E aí os outros times ficam encebando. Coisa ruim, Ber. Será que o árbitro vai se apoiar cada vez mais no VAR? Então. Dá um cartão amarelo. Aí fala, se eu errar esse cartão, o VAR me chama e eu arrumo. Já tem essa coisa da influência do árbitro de vídeo nos árbitros dentro de campo. Se ele não marca, ele já fica esperando. Será que eles vão me chamar para eu rever o lance? Porque já tem gente reclamando, estão em cima de mim. E aí fica ainda mais... ver esses lances no vídeo, como replays, não na hora. Muleta. Então, assim, ele realmente vai deixar de marcar as coisas, porque sabe que vai ter esse suporte vai meio ficar, o árbitro vai ficar cada vez mais igual um bandeirinha. Perfeito. O bandeirinha hoje é ilustrativo, Sim, até porque se tiver o lance do impedimento ali... Mesmo que ele acerte ou erre, o VAR vai revisar. E quando ele não pode levantar, tipo, tem um ataque mais ou menos duvidoso, às vezes tá impedido 1 metro, né? E o bandeira não dá. Tem um ataque, o bandeira fica esperando concluir, o cara chuta pra ver se vai ser gol. Então é todo um jogo que não precisava rolar, né? E aí ele vai lá depois levanta a bandeira. Aí depois de um tempo passa. Então não precisa de bandeira mais. O gol do Gustavo Gomes ontem, que foi anulado por impedimento, iria valer nessa nova regra. Porque ele tá um pedaço do corpo atrás do último pé do outro cara, entendeu? E não aí é mais valeria. aquele milimétrico, até porque a imagem é horrível. Até porque a linha também é maior, é grossa, então assim, como é que vai traçar uma linha se as outras estão em cima da outra, E a imagem é a imagem sai tudo craquelado, quando os caras dão zoom não dá nem pra ver o que é um cara e o outro cara. E também na saída de substituição, BZK, agora só tem 10 segundos pra sair, E o cara não pode nem abaixar mais o meião, tirar a caneleira. Tem que sair rapando fora já, porque o bagulho vai ser louco, BZK. Exatamente. Aí, esse lance aí, tem que sair correndo, se tiver uns 45 segundos do tempo. O juiz vai ter uma tolerância, né? Não vai ser aquela coisa desesperadora. Né? Se o Candançan... Candansan! Ó, tô com a raquetinha de tênis aqui na mão, Ber. Porque ontem João Fonseca jogou Master 1000 de Indian Wells e ganhou o primeiro jogo. Aí, futuro brasileiro. Ele tá voltando, ele ganhou um torneio há uma semana atrás ali, um torneio meio exibição, assim, que dava R$1 milhão de duplas, foi no Rio de Janeiro. Depois ele jogou em Las Vegas, que dava R$1 milhão lá pro campeão, ele foi campeão. Com grandes nomes do tênis ali, vários top 10. E ontem ele jogou Indian Wells, que é Master 1000, né? Torneio grande e já ganhou. Tem mais jogo dele, tá? BZK, chegou a nossa hora, hein? Vamos chamar o Eugênio. Vem. Olha, se dá um tapa nesse telão, já era. E aí, Eugênio, beleza? Boa tarde. Tô na área, galera. Boa tarde pra vocês. Muito esporte aí, muita coisa acontecendo. Nacional, regional, estadual. Muita completinho. Coisa. Muitas mudanças também de regra estão vindo por aí. Eugênio, já temos foi 10 segundos pra sair. 10 segundos? Nova regra. Nova regra agora. Ó o Candansan no meu ouvido aqui. Agora, direto. Tá ouvindo o Candansan aí te chamando? Bom jornal.